Ok, então nós vamos fazer uma verificação anti-injection. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem visualizar melhor. Quem faz isso, nós anti-injection, está escrito errado aqui. Injection, pronto. Bom, nós vamos pegar um arquivo chamado ferramentas, está dentro de model. Aqui está ele, ok? É essa função aqui que nós vamos ter que utilizar. Nós mandamos para ele a informação, o dado digitado pelo usuário, é feita uma seleção, ele tenta buscar essas palavras dentro, né, daquilo que enviamos para ele, ok? Caso ele encontre, ele vai mandar para a gente dar um retorno. Olha, os dados que foram enviados, ele realmente tinha uma tentativa de injection. Então ele manda o número 0 para a gente, né? Caso contrário, está tudo certinho, não encontrou nada, ele manda 1, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Para isso nós precisamos aqui em controller fazer um include, né? Um require once. Então require once, e aqui nós vamos colocar então o endereço de onde se encontra o arquivo. Eu estou dentro da pasta controller, então eu preciso sair dela, entrar na pasta model, né? Dentro de model vamos trazer ferramentas. Dentro de ferramentas, então, nós vamos providenciar a análise anti-injection. E ele vai retornar 0 ou 1. Então eu vou armazenar aqui, olha, a resposta de login. Então, para login, vamos ver o que ele vai retornar. Então, vamos solicitar anti-injection. Aqui dentro ele está aguardando um parâmetro só. Que parâmetro é esse? É o que o cara digitou lá no login, tá? Então, vamos utilizar o próprio request e login. Então será feito isso. Agora, o de senha nós temos também que está dando uma olhadinha. Então vamos aproveitar, copiar e colar. Aqui será senha, aqui será senha. Ok? Então ele vai analisar todas as informações enviadas pelo usuário, vai dar uma olhada aqui, vai aparecer aqui ou 0 ou 1. Se tiver 1, está tudo tranquilo. Ok? Então vamos observar. Se o resp login, né? Se o resp login for igual a 0 ou, né? Ou resp senha, né? Se o resp senha for também estiver com igual a 0, então teve sim uma tentativa de ataque via, deixa eu fechar esse lado aqui, via anti-injection, tá bom? Tentativa de injection, tá? Vamos devolver isso aqui lá pro index, tá? Então vamos pegar essa parte toda aqui que faz isso, né? Vamos colar aqui embaixo, ele devolve, faz a devolutiva, né? Então aqui nós vamos devolver para o index, só que nós precisamos agora devolver com outro tipo de mensagem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, mensagem, nós temos aqui, olha, informação incorreta, né? Ou seja, não foi, a gente pode utilizar o FR11, copia e coloca aqui, em vez de FR01, você vai colocar FR11 e ele será devolvido. Agora, se não encontrou absolutamente nada, né? Então tá tudo certo, ou seja, realmente o cara mandou dados, né? A gente não sabe ainda muito bem se são válidos, mas ele mandou de forma adequada. Então o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos comparar aquilo que a pessoa enviou com aquilo que nós temos na base de dados, que é a senha hash, tá? Ou seja, nós vamos fazer uma busca pelo e-mail. Se não retornou nada, é porque o e-mail não existe, está errado, ele errou alguma coisa. E caso ele retorne alguma informação, né, ele vai trazer também a senha hash de 64 bits.
Nós precisamos converter, então, a senha que ele nos enviou até agora pelo formulário, converter em 64 bits para comparar com aquilo que já está no banco de dados. Ok? Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui um comentário: autenticando o login e a senha do usuário. Ok? Nós vamos autenticar aqui. Então eu vou colocar senha hash. Ok? Vamos converter. Quem é que converte? Aqui dentro de ferramentas, nós temos aqui essa ferramenta hash 256. A gente só manda para ele o que o usuário digitou e ele vai retornar para a gente convertido em hash, em SHA-256, tá bom? Então a gente solicita esse aqui, vamos colocar aqui 256, e aqui observem que nós vamos então nós vamos colocar o request de senha. Então ele vai até lá, vai voltar, ele não está localizando, tem alguma coisa, deixa eu ver, ele está dentro de algum else? Ah, sim, ele está dentro do else, então ele não vai, quando está dentro de um if ou else, ele não entrou fora dele não funciona, então a gente precisa colocar de novo aqui, ó, tá? Tem que colocar de novo, tá bom? Então ele vai até lá, vai converter o que a pessoa digitou em 64 bits, né, e vai armazenar aqui dentro. Agora, a gente precisa fazer com que pegar os dados lá da base de dados, né? Vamos pegar os dados de lá. Vamos também colocar então um model, só que ferramenta nós já temos. Vamos pegar um outro arquivo que é o manager.php. Então, manager.php. Este arquivo ele é específico, né, para você solicitar transações com banco de dados. Todas as transações de banco de dados é feito por ele. Só que temos um pequeno problema por enquanto, né? Ele está vazio. O nosso manager está vazio, tá bom? Bom, deixa eu explicar para vocês agora é o momento oportuno. Conexão já está aqui, ó, localhost, root, a senha é vazia e o banco de dados, né? Nós precisamos colocar agora. Qual vai ser o nome do banco de dados, ok? A gente já coloca agora. No meu caso, se chama Pizza ETEC. Pronto, já está com o banco de dados. Aqui ele cria um conector. Ele cria o conector, tá bom? É o com, tá? E aqui dentro de Manager, a primeira coisa que nós vamos fazer, evidentemente, é trazer esse arquivo que tem login e senha e gera o conector. Então nós precisamos colocar aqui dentro, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vamos criar uma função, function, onde a gente pega dados administrador, que é o nome da função que eu estou solicitando. Eu vou enviar duas informações para ele, que vai ser o e-mail e a senha. Eu solicito essas duas informações, tá bom? E agora nós vamos solicitar require once e nós vamos solicitar conexão.php, ok? Então tá lá, nós vamos pegar então aquele arquivo que tem todos os dados, né, de conexão, nós vamos jogar aqui dentro. A partir desse momento, uma vez que foi incluso e nós chamarmos o manager, ele vai criar o com. O com nada mais é do que um conector entre o PHP e o banco de dados, tá? Utilizando o MySQL. Então o conector fica aqui dentro deste objeto. Por que objeto? Isso daqui é orientado a objeto. Olha, observem o new. Eu estou solicitando um novo objeto que vai carregar o conector tendo todas essas informações. O nome do servidor, o usuário, a senha e o nome do banco de dados, ok? Então, com é um objeto. Eu vou trabalhar então com o objeto aqui dentro. Como ele vai ser criado, eu já aproveito e já trabalho com ele. Mas antes disso, vamos criar a query. Tá? Então vou criar aqui SQL igual, vou colocar aqui, ó, select tudo,
from administrador, que é o nome da tabela que a gente criou, né? Where email. E-mail é igual. Olha, e-mail ele está esperando um texto, então coloca aspas simples, tá bom? Eu vou colocar aqui e-mail and senha igual, aspas simples também, senha, tá? E também, se o status dele estiver desligado, ou seja, estiver 0, ele não pode ter acesso. Então você também solicita a verificação de status. O status dele tem que ser igual a 1, tem que estar ativo, senão não tem como estar sendo aceito para dentro do sistema, tá bom? Bom, depois disso daí a gente vai fazer o seguinte, vamos armazenar dentro de uma variável chamada result, né, aquilo que o conector, que é o objeto com, vai trazer da query SQL que a gente fez, tá bom? Então, esta variável está aqui, e esse aqui é a query, ou seja, ele vai, dentro desse objeto, existe um método chamado query que executa o que eu estou pedindo, o que ele encontrou ele vai jogar dentro de result. Ok? Result, então tá beleza. Agora a gente precisa ver se aqui retornou alguma coisa. Se o result, o número de linhas, né, for maior do que 0, ou seja, retornou alguma coisa, né, tem uma linha pelo menos lá dentro. Dados, eu vou armazenar, vai ser um array, vou criar um array para armazenar as informações e depois devolver. Então, dados, esse array, o primeiro item do array, sempre que eu crio, é o result. Tá? Por quê? Eu armazeno a informação lá dentro de que se ele retornar em result 1, significa que ele tem dados. Se retornar 0, ele não possui dado algum. Então, eu vou devolver, para quem solicitou essa função aqui, eu vou devolver dados dentro de result informando se tem ou não dados, se foi encontrado dados ou não. Aqui no caso, como encontrou, a gente está na área maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou dar um while aqui, né? Fazer um laço, né? E vou pedir para ele roll é igual a result fetch array, né? Fetch a sock, e aqui abro chave e aqui eu vou armazenando os dados. Então, dados, dentro desse eu quero o ID, quero que ele fique armazenado aqui. Então, roll, eu quero o ID. Então, o ID que veio trazido será armazenado dentro do array que eu criei. Ok? E eu vou fazer isso com todo o restante. Esse segundo vai ser o nome. Eu quero que ele pegue o nome de quem está lá e armazene aqui. Agora eu quero que ele faça a mesma coisa com e-mail. E vamos dar uma olhadinha aqui, e-mail. Vamos fazer a mesma coisa com senha. E vamos fazer aqui senha. Aqui eu vou fazer o poder. E aqui também poder. E agora vamos fechar, antes da gente sair do if, tá? A gente tem que fechar a conexão, senão ela fica aberta, pode receber invasão. Daqui a pouco eu volto, tá dando 15 minutos aqui de vídeo.